Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder pergunta do pessoal que está seguindo o canal. O Gusleri, ele quer saber se o estudo, a discussão da ufologia é apenas uma questão que vem de encontro à curiosidade do ser humano ou é algo que realmente ajuda nós no nosso processo de evolução em busca da iluminação. Eu gostei tanto dessa pergunta que eu não vou apenas responder ela, como eu vou dar 4 bons motivos para todos nós estarmos estudando a ufologia. E claro, como esse é um canal voltado à espiritualidade, ao autoconhecimento, então eu vou dar um foco principal na discussão para a questão da ufologia esotérica, não apenas para a questão da ufologia casuística, ok? Então, antes de apresentar os 4 bons motivos para estudar a ufologia, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para dar um joinha no vídeo, e também se você quiser ajudar, ainda não ajudou, mas quiser ajudar na vaquinha que a gente está fazendo, para adquirir uma câmera nova, para melhorar as transmissões aqui do nosso canal, então você acessa o link que está aí na descrição do vídeo. Você pode doar o valor que você quiser, por cartão, por boleto, e óbvio que a gente vai estar revertendo isso em qualidade de transmissão para vocês. E no futuro bem próximo, pretendo estar fazendo vídeos ao vivo para a gente estar podendo conversar mais de perto, ok? Então roda aí a vinheta, que depois da vinheta vamos falar sobre ufologia. Bom, então, como eu prometi, eu vou dar 4 bons motivos para todo mundo começar a estudar a ufologia. Eu vou procurar demonstrar o porquê que eu acho tão importante a gente aprender um pouco mais sobre essa questão. E o primeiro bom motivo que eu vou dar para vocês, que eu considero um dos mais importantes nesse processo de autoconhecimento que a ufologia proporciona para nós, é o fator humildade. Sabe por quê? Enquanto eu falo, enquanto eu explico, eu vou deixar rodando aqui no canto do vídeo um outro videozinho, um vídeo que tem na internet, a maioria de vocês deve ter visto já, mas que ele vai fazendo uma comparação muito bacana sobre a questão do tamanho do universo. Então você vai ver nesse vídeo que vai aumentando a escala, ele vai subindo. Primeiro mostra uma pessoa de 1 metro de distância, daí a pouco vai para 10 metros, 100 metros, 1000 metros, e ele vai subindo até pegar mais ou menos a dimensão do tamanho da Terra. Depois, claro, ele afasta mais, ele coloca proporcionalmente a distância para outros planetas, a distância para o Sol, aí ele já vai tentar te situar nesse contexto do tamanho do sistema solar para o tamanho do aglomerado de estrelas em que a gente está, depois desse aglomerado de estrelas para o tamanho da galáxia como um todo, depois ele vai demonstrar que a gente está em apenas uma galáxia de outros bilhões de galáxias. E cara, vai tentando acompanhar aí, você vai ver como esse negócio é gigante. A ciência hoje, ela não confirma, mas ela tem algumas estimativas de que, por exemplo, a nossa galáxia tem em torno de 200 bilhões, não é milhões, mas bilhões de estrelas. E isso em apenas uma galáxia. E que possivelmente existam ainda outros 200 a 300 bilhões de outras galáxias espalhadas pelo universo. Então agora tenta fazer uma conta aí, meio por cima, até porque eu acho que a calculadora não vai suportar tanto número, mas tenta multiplicar aí 200 bilhões de galáxias multiplicado por 200 milhões de estrelas, cada uma delas. E se a gente quiser ir mais longe ainda, vamos tentar imaginar que cada uma dessas estrelas esteja compondo um sistema solar parecido com o nosso, que tenha talvez uma média também de 8, 10 ou 12 planetas orbitando essas estrelas. E vamos ainda mais longe. Tenta imaginar que cada um desses planetas contenha seres inteligentes. Óbvio que não precisa necessariamente serem indivíduos que tenham um corpo material como o nosso. Até porque tem muitos planetas que não têm a possibilidade de vida material. Mas existe vida espiritual naquele planeta. Vai multiplicando isso. Vai vendo o número que vai dar. Dá para mais ou menos encher a tela aqui desse vídeo. E cara, você, somos apenas um indivíduo no meio disso tudo. Quer dizer, a gente começa a pensar um pouco melhor sobre o nosso falso instinto de grandeza,
sobre a nossa falsa ideia de que nós, enquanto seres humanos, somos os seres mais inteligentes do universo, que inclusive é uma crença muito antiquada, que vem lá do tempo das religiões, mas que é alimentada até hoje na cabeça de muitas pessoas, principalmente porque aprenderam isso com as religiões de origem judaico-cristã. Então, na cabeça deles, nós aqui na Terra somos os seres mais inteligentes de todo o universo, porque o universo foi criado, óbvio, para nós seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, estarmos usufruindo disso. Então, quer dizer, se a gente começa a analisar a grandeza desse projeto chamado universo e o nosso papel aqui no meio, a gente vai ver que a gente não é grande coisa assim não, tá? Então eu acho inevitável a gente começar a ser tomado por um sentimento de humildade. Esse é o primeiro aspecto. Agora existe um segundo ponto, que eu acho que também é muito, muito importante para a gente começar a entender. Eu acho que até que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo provavelmente já ouviram falar disso, mas talvez para muitos seja até uma novidade. E nesse segundo motivo que eu vou dar, eu quero dizer para vocês que eles estão aqui, os seres extraterrestres, eles estão aqui muito antes do que nós. Porque esse projeto Terra, esse projeto ele foi desenvolvido por inteligências muito avançadas. Inteligências que já desenvolveram o seu projeto evolutivo em outros orbes há bilhões de anos. E que eles evoluíram tanto de lá para cá que eles têm a condição não apenas de auxiliar as civilizações a evoluírem, mas eles mesmos criaram esse projeto, criaram tudo isso para a gente poder vir para cá viver a nossa experiência. Então quer dizer, eles estão aqui muito tempo antes do ser humano chegar aqui na matéria, do ser humano chegar a encarnar aqui na matéria do planeta Terra. E se a gente começar a entender isso, a gente vai pegar um outro parâmetro de evolução. Porque hoje a gente tem muitas referências para a questão da evolução. A gente gosta de ver um ser humano, o que o ser humano fez, um ser humano que é um ícone talvez aqui na humanidade, o que ele fez, o que ele disse, o que ele desenvolveu de bom para o ser humano, e a gente pega o comportamento dele como referência, o que óbvio é muito positivo. Mas e que tal se a gente começar a olhar e começar a tentar entender o que são essas inteligências avançadas que comandam o projeto chamado Terra? A gente vai precisar quebrar um monte de paradigma, porque esses indivíduos, sim, são verdadeiros deuses para nós aqui enquanto indivíduos encarnados. Eles tiveram a condição, eles têm a inteligência, a tecnologia adequada para estar desenvolvendo esse projeto chamado Terra. Então, se a gente pensar em termos de hierarquias, a gente vai ver que esses caras, que a gente equivocadamente chama de alienígenas, de alienados eles não têm nada, porque eles é que estão comandando todo esse grande projeto. E eles estão no topo das hierarquias presentes aqui no planeta. E óbvio, eles têm um amor por nós incondicional. É por isso que eles já livraram a gente de tanta besteira que a gente poderia ter feito aqui na matéria, como vários tipos de guerras, como com holocaustos nucleares. Tem até um vídeo muito interessante, eu não sei se eu vou encontrar para colocar aqui junto nesse vídeo, mas se você procurar, tenta pesquisar no YouTube mesmo, disco voador desativa míssil, arma nuclear, algo assim. Você vai ver que eles têm um modo muito sutil de interferir aqui na matéria. Porque se eu não me engano era a Força Aérea Americana, eles estavam fazendo testes de mísseis nucleares. E quando o míssil estava pronto para explodir, simplesmente chega um objeto voador não identificado, dispara um raio laser contra aquele míssil e desativa ele. Quer dizer, eles estão observando tudo o que a gente está fazendo. Eles encontraram uma maneira bastante sutil de chegar e dizer, ó, vamos parar com esse negócio, vamos parar com essa mania de querer destruir coisas, vamos parar com essa ideia de achar que é na base da guerra que se resolve as coisas, porque a gente está vendo tudo o que vocês estão fazendo. Então é hora de vocês, seres humanos, começarem a despertar para uma realidade maior do que essa que vocês acreditam. Então existem inúmeros casos como esse, que se você observar, você vai ver que eles estão aqui por nós. Eles não estão fazendo experiência coisa nenhuma. Eles estão oferecendo para nós
a experiência de evolução aqui pela matéria. E isso é uma maneira muito bonita de expressar o amor incondicional. O terceiro ponto que eu quero falar para vocês é que eles têm ainda uma outra forma muito sutil de auxiliar a nós na nossa evolução. Eu sei que muita gente espera que desça um disco voador, de preferência até uma nave mãe, porque daí é maior ainda, chama mais atenção, né? Mas todo mundo pensa ou imagina ou espera que desça em praça pública uma nave de tamanho descomunal em que venha um ser extraterrestre na porta e faça um pronunciamento para toda a humanidade. Mas como eu comentei, eles estão aqui há muito mais tempo do que nós. Eles não precisam vir aqui pedir licença de nada, muito menos descer em praça pública para se mostrarem para nós ou para simplesmente quebrar a descrença de alguns indivíduos que não acreditam nessa realidade. Não, eles têm uma maneira muito mais sutil de fazer isso. E essa é uma maneira que mexe muito com a consciência da gente. Esses indivíduos, portadores de tecnologia que está muito além da nossa capacidade de compreensão, eles conseguem analisar cada um de nós, principalmente nós que estamos fazendo um movimento interno de evolução da consciência, e eles conseguem, principalmente através do desdobramento do sono, fazer o implante de informações na nossa consciência. Mas óbvio, não é todo mundo que recebe isso. Eles fazem isso para aqueles indivíduos que estão realmente com vontade de superar o próprio ego, com vontade de mudar hábitos, com vontade de se livrar de crenças e condicionamentos e que estão fazendo o esforço pela autotransformação. Então é muito interessante porque eles colocam, eu não sei se eu vou saber falar da forma mais adequada possível, mas imagine que eles colocam pequenos programinhas dentro da sua consciência e através desses microprograminhas você em algum momento vai começar a pensar sobre um determinado problema. E quando você pensa nesse determinado problema, você consegue habilitar dentro da sua consciência este microprograminha ou esta subrotina, rotina, como você quiser chamar, e ela vai fazer o download de informações vindas diretamente do mundo superior e elas vão, de certa forma, dar aquele estalo na sua consciência, como se você estivesse recebendo uma grande intuição, como se estivesse acendendo uma luz dentro de você, e aí te dá aquela sacada. Aham, agora eu sei como é que funciona. Agora eu entendi essa questão. Agora eu sei como é que vai ser. Isso acontece muito comigo quando eu vou escrever os meus livros. E eu percebo como é interessante, porque muitas vezes eu não sei o que eu vou escrever até o momento em que eu sento para escrever. E isso não é nenhuma forma de mediunidade, não. Porque eu não ouço nada, eu não vejo nada. Eu não sou, digamos, um médium no sentido como é conhecido. Mas por algum motivo, talvez pelo meu esforço nesse trabalho de estar levando o despertar da consciência para outras pessoas, talvez eu acabe me tornando, de certa forma, um instrumento para levar informações para o pessoal que lê o meu trabalho, para o pessoal que lê os meus livros, que acessar os meus vídeos. Então é muito interessante porque, como eu falei, você começa a pensar sobre um determinado problema. Você não sabe necessariamente que rumo aquele raciocínio vai tomar, mas o ato de você se colocar com uma certa devoção na tentativa de resolver um problema que seja de ordem mais elevada, informações começam a descer e a abrir a sua consciência. Mas isso, eu preciso deixar claro, não é só para mim que está acontecendo isso. Hoje em dia tem milhares de pessoas que estão nesse movimento interno, provavelmente muitos de vocês também, que estão fazendo esse movimento de despertar da consciência, que aprenderam um monte de coisa e não sabem onde que aprenderam. E aí muitas vezes a gente dá crédito para aquele parente que desencarnou e que o cara muitas vezes está apenas na cidade astral, sem muito acesso a algum tipo de informação, e a gente acaba esquecendo que quem comanda esse tipo de tecnologia é o pessoal que está lá em cima. Então é óbvio, não existe uma receita para você também estar recebendo esse tipo de auxílio. A única receita é você fazer um movimento interno de transformação, de expansão da consciência, e assim você vai estar se habilitando para também poder ter esse contato com inteligências superiores. Só que, novamente, uma outra coisa precisa ficar claro.
Não é um contato, na maioria das vezes, em que você vai abrir o olho, vai acordar, um ET me visitou. Não, como eu falei, o trabalho deles é muito sutil. Eles não querem aparecer, não querem levar créditos pelas coisas. Eles simplesmente fazem por amor a nós. E o quarto e último bom motivo para você estudar a ufologia, e que tem um pouco a ver até com o segundo motivo que eu dei, quando eu falei que eles estão aqui muito tempo antes de nós, é porque existem muitos livros antigos, livros tidos por algumas culturas como sagrados, que dão a entender que eles já tinham contato com seres que não eram da forma humana. Se você olhar, por exemplo, naquele épico Mahabharata, que é o épico hindu que contém o Bhagavad Gita, você vai ver que lá tem referências a carruagens voadoras. Aí a gente precisa tentar contextualizar essa expressão, carruagens voadoras. Pô, naquela época, que tipo de meio de transporte que eles conheciam? Milhares de anos antes de Cristo. É óbvio que eles só conheciam a carruagem. E se eles viam alguma coisa que voava, de que outro modo eles poderiam chamar se não carruagens voadoras? Então, para mim, esta é uma evidência de que realmente eles estão aqui há muito tempo antes de nós, que eles, como indivíduos, que realmente estão aqui como os principais desenvolvedores desse projeto, então eles acompanham a humanidade desde o seu começo, desde os seus primeiros movimentos de existência aqui na matéria. Eu poderia dar muitos outros motivos ainda, mas eu acho que 4 tá bom, né? Então, pessoal, o recado por hoje é esse. Espero que eu possa ter despertado um pouco mais da curiosidade de vocês a respeito da ufologia, principalmente na questão esotérica, que eu acho que realmente traz respostas para a gente entender esses fenômenos. Fica o meu abraço a todos. Namastê, muita paz. Até o próximo encontro. E lembre de visitar também o meu site, o luznanovaera.com. Um grande abraço a todos, namastê e até o próximo encontro.